Mensagem de Deus para o seu coração. Segundo Crônicas, capítulo 1, o verso 11 e 12 diz: Disse Deus a Salomão: Porquanto foi este o desejo do teu coração, e não pediste riquezas, bens ou honras, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste longevidade, mas sabedoria e conhecimento, para poderes julgar a meu povo, sobre o qual te constituí rei. Sabedoria e conhecimento são dados a ti. E te darei riquezas, bens e honras, quais não teve nenhum rei antes de ti, e depois de ti não haverá teu igual. Deus fala aqui com Salomão quando ele tinha seus 20 anos de idade, e ele assume ele então para ser rei de Israel. Salomão, filho de Davi. E ele tem essa experiência maravilhosa com Deus, que Deus lhe pergunta, em um sonho, em uma experiência que ele teve ali, Deus pergunta: Salomão, peça o que você quiser, o que você quer, ou o que você pedir eu vou dar a você. Salomão, muito jovem, ele aprendeu muitas coisas com seus pais, principalmente com Davi, seu pai, e Salomão tinha sido o escolhido de Deus para substituir então Davi no reinado. Salomão, ele poderia pedir tanta coisa. Imagina uma pessoa com 20 anos de idade, né? Então você veja bem, um jovem, o que um jovem pediria? Mas ele pede o quê? Sabedoria e conhecimento. E Deus disse: olha, como você não pediu a morte dos que te aborrecem, você não pediu riqueza, bens, honras, e nem tampouco você não pediu vida longa, mas você pediu sabedoria e conhecimento, eu vou te dar. Eu vou te dar sabedoria e conhecimento. Em outras palavras, Deus estava dizendo: olha, e vou acrescentar de brinde, vamos assim dizer, ainda vou te dar riqueza, bens, honras. Ou seja, Deus deu o que ele pediu: sabedoria e conhecimento. Por isso que a gente está sempre motivando, incentivando, encorajando as pessoas, sempre fiz isso e vou continuar fazendo enquanto viver, incentivar as pessoas a lerem as Escrituras, a lerem a Bíblia, a palavra de Deus. Seja você cristão ou não, a Bíblia é poderosa, ela é a palavra de Deus. Ela contém ali, a palavra de Deus é a própria palavra de Deus. Ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa. E no mês de julho, todo ano, a gente incentiva que a pessoa leia o livro de Provérbios. Não que vai ler Provérbios só em julho. É que eu lancei esse projeto há muitos anos atrás, e naquela época que eu lancei era comum ter férias em julho, né? E hoje as coisas mudaram, a agenda de muita gente foi alterada, de todos nós, né? Mas a gente lançou e a gente gostou do projeto e vingou e é bênção. Então, hoje é dia 2, né? Então você que já leu ou ainda vai ler, leia você. O nosso motivo aqui, o nosso incentivo não é ficar explicando o livro de Provérbios tintim por tintim, que não dá, verso por verso. Mas sim que você próprio leia, pesquise, né? Se aprofunde no sentido que Deus vai falar com você. E aqui, é claro, seja aqui através desse horário no rádio, você que me acompanha pelo canal no YouTube, ou você que nos ouve de alguma maneira, chega os nossos ensinamentos da palavra através do nosso ministério aqui. Então, claro que a gente vai sempre estar dando essa pincelada, né? Tirando algumas informações aqui, algumas reflexões, pregações, ensinamentos, baseado nesse livro aqui. Então eu comecei com Crônicas para mostrar que Salomão pediu e Deus deu para ele. Salomão priorizou sabedoria e conhecimento. Como ele priorizou, Deus deu a ele, porque Deus sabia que Salomão ia precisar mesmo de sabedoria para administrar, para liderar, porque era o rei, é um rei, o papel de um rei era de suma importância, né? Então, Deus deu tudo isso para ele. E eu gosto de destacar 3 palavras que você vai ver muito aqui no livro de Provérbios, que é a palavra conhecimento, outra palavra entendimento e a palavra principal, a sabedoria. Conhecimento, entendimento e sabedoria.
Vamos trazer no dia a dia, quando você toma conhecimento de um assunto, quem sabe da sua área profissional, dos seus negócios, né? Eu sei que nós falamos com vários tipos de trabalhadores, né? Tem várias profissões, vários profissionais nos ouvindo, né? Então, imagina você na área que você atua. Você adquire um conhecimento da sua área de trabalho. Só que você não entende como colocar em prática, ou seja, então você não vai ter a sabedoria certa, falando da sabedoria do dia a dia, vamos assim dizer. Só que aqui, é claro, Deus estava dando a Salomão a sabedoria do alto, a sabedoria de Deus. E eu separei aqui justamente sobre a questão da verdadeira sabedoria espiritual. Olha que interessante isso aqui. A verdadeira sabedoria espiritual é a capacidade de resolver os problemas da vida ativando os princípios e as promessas contidas na palavra de Deus. Esta é a verdadeira sabedoria espiritual, ou a sabedoria que vem de Deus. Ou seja, a capacidade de você resolver os problemas do dia a dia na sua vida, né? Utilizando ou ativando os princípios e as promessas que estão contidas na palavra de Deus. Às vezes você tem que dar um conselho para casais, você encontra a resposta na Bíblia. Às vezes você tem que dar um conselho para a educação de filhos, a resposta está na palavra. Ou seja, se a pessoa, ela dá instruções nessas áreas que eu mencionei, mas ela não tem a palavra de Deus, então não é a sabedoria de Deus. Pode ser uma sabedoria humana, pode ser uma inteligência que a pessoa tem, que inteligência é uma coisa, sabedoria está acima da inteligência. Não é? É interessante essa questão aqui. Outro dado importante para o nosso estudo, ou para o nosso ensinamento, para a gente realmente ter um mês assim, de muito crescimento espiritual, essa sabedoria espiritual, ou essa sabedoria que vem do alto, que diz a Bíblia, ela vem a nós por intermédio do maior professor. O maior professor, que é o Espírito Santo. Aleluia. É o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que é o nosso professor por excelência. Essa sabedoria vem dele. Ele é o nosso professor, o Espírito Santo. Prova disso que Jesus diz na sua palavra que o Espírito Santo nos faria lembrar de tudo aquilo que nós tínhamos ouvido. Ele estava dando instrução na época para os seus discípulos, né? Dizendo, olha, aquilo que eu ensinei, o Espírito Santo vai fazer vocês lembrarem. Porque na época não tinha a Bíblia como a gente tem hoje, né? Na época de Jesus estava sendo depois escrita, vamos assim dizer, né? Principalmente o Novo Testamento, né? Foi sendo escrito a história de Jesus. Então quando ele falou isso, foi o Espírito Santo. Hoje você tem a Bíblia. Hoje nenhum cristão pode dar desculpa. Ah, Deus, fala comigo, fala comigo. Vai ler a Bíblia, Deus vai falar com você. Leia a palavra, escute a palavra, invista na palavra. Você está entendendo? Por isso que esse ano a gente fez diferente, graças a Deus e graças aos apoiadores, graças ao nosso querido irmão Daniel Muniz, que tem nos apoiado nesse projeto, que tem cuidado ali do canal do YouTube, né? Eu tive a ideia esse ano de fazer diferente. Né? Lá no nosso canal no YouTube, ontem foi colocado, eu narrando, né, com a minha voz, em áudio, e foi colocado no nosso canal no YouTube a leitura do capítulo 1. A gente utilizou a Bíblia NVI, nova versão internacional, uma linguagem mais acessível, vamos assim dizer. Então tá ali. Então você que nos acompanha pelo canal do YouTube, ouça a oração, ouça ali, porque eu creio que tem várias maneiras de você, por exemplo, eu tenho um hábito, um costume, quando eu estou sozinho, lendo livros, Bíblia, ou algum outro material que eu estou sozinho, às vezes eu gosto de ler em voz alta. Porque eu leio e ouço duas vezes. Eu estou lendo com a mente e lendo com a minha voz e eu escuto a minha voz. Então, eu gosto muito. E a Bíblia também. Então, eu tive essa ideia esse ano. Hoje já foi, provavelmente que já está lá no nosso canal, a leitura do Provérbios capítulo 2. É uma narração apenas, eu não explico, apenas leio. E é gostoso. E eu sinto o agir de Deus nessas leituras. Eu sinto a mão de Deus agindo assim, de uma forma sobrenatural. Por quê? Porque você pode, de repente,
ouvir a leitura bíblica com a voz de qualquer pessoa. E sendo a palavra de Deus, o que importa é a palavra e não a voz em si. Mas quando a voz de uma pessoa é uma voz ungida, é uma voz que Deus separou para louvar, para adorar, para pregar, com certeza tem uma unção maior. Não que seja melhor que a outra voz que não tenha, né? Tá certo? Porque existe essa diferença. Com todo respeito a todo mundo, mas é a mesma coisa na área da música. Às vezes você vê uma música, uma letra bonita, uma letra inspirada por Deus, e é cantada por um homem de Deus ou uma mulher de Deus que é inspirada, foi chamada para aquilo e Deus deu aquela unção para aquela pessoa. Ela canta e você sente a glória de Deus, pessoas são curadas. E de repente alguém que é um profissional da música, mas não tem a unção do Espírito Santo, ele canta a mesma música e não acontece nada. Por quê? Porque tem a ver com o vaso. Tem a ver com o vaso. Olha o que Deus está falando, gente. Isso é pura sabedoria. Isso aqui o mundo sem o Espírito Santo não entende. Ele não entende. Por isso que você percebe que às vezes pessoas que não têm esse entendimento espiritual, essa sabedoria espiritual, elas acham que o cristão acha que ele é maior que os outros. Não é. Não. Ninguém é maior que ninguém. Não estou falando disso. Mas quando alguém tem a unção do Espírito Santo, a coisa muda. A coisa muda. A coisa muda. Então, Provérbios, o livro da sabedoria, no capítulo 2, por exemplo, nos primeiros versos eu percebo que tem uma condicional aqui. Olha que interessante o que diz aqui o capítulo 2. O versos primeiro aqui, o 1, o 2 e o 3. Olha que legal isso aqui. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus. Pois o Senhor é quem dá sabedoria. De sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Gente, você viu o C aqui? Eu contei aqui, no verso 1 tem C, no verso 3, no verso 4, C. Isso aqui é uma condicional. Se buscares, se pedires, se clamares, meu querido e minha querida, são 3 C. Ou seja, se cumpridos, irão levar ao tesouro glorioso do entendimento e do conhecimento de Deus. Por isso que eu destaquei aqui essas 3 palavras aqui, que eu registrei aqui. Conhecimento, entendimento, sabedoria. Conhecimento, entendimento, sabedoria. Você está compreendendo? A importância. Então, quem lê as Escrituras, mesmo que a pessoa comece a ler, por exemplo, vai que você nunca leu a Bíblia, eu te aconselho, leia as Escrituras. Leia. Você não vai perder o seu tempo. Você vai me agradecer. Pode ter certeza, você vai agradecer a Deus em primeiro lugar. Mas leia. Pegue a Bíblia. Pegue aí o livro de Provérbios, aproveite. Você que nunca leu, comece a ler, faça uma experiência. Aqueles conselhos do dia a dia que eu tenho dado aqui, você vai ler a Bíblia, você tem que escolher um horário bom. Não adianta você ler a Bíblia num horário que você está cansado. Sabe uma pessoa que vai ler, já está dando sono, está cochilando, então vai dormir, vai descansar primeiro o seu corpo, para você descansar bem, recompor as energias, né? Um bom sono. Depois escolha um horário bacana, um horário legal, um horário que você está com a mente mais assim, está descansada, vamos assim dizer, né? Que aí cada um tem a sua produção. Tem gente que é mais produtivo de manhã, outros no meio do dia, outros à noite. Aí vai de cada um. Vai de cada um. Cada um escolhe o melhor horário. Qual o melhor horário? Escolha. Leia. Gente, nós estamos vivendo um tempo. Olha, Jesus está voltando. As profecias estão se cumprindo. Então não é hora de ficar brincando de servir a Deus. É hora de nós colocarmos ordem na nossa vida, ordem na nossa casa. A Bíblia diz: o mundo jaz no maligno. Mas nós temos a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo continua na terra. A Bíblia fala que um dia
Jesus voltará para buscar os seus escolhidos, para buscar aqueles que declaram, professam sua fé em Jesus, aqueles que realmente têm sensibilidade espiritual, como todos os ouvintes que ligaram para a gente hoje, vários. Todas as ligações foram importantes, todas as mensagens que eu recebi aqui pelo WhatsApp estão sendo importantes, todas elas, todas. Mas a ouvinte que ligou, a última que conseguiu a ligação, ela estava feliz. Você viu a maneira, ela estava maravilhada de estar falando, tentando conversar e pedindo oração e agradecendo ao mesmo tempo. Ou seja, eu sei que, como essa ouvinte, tem milhares de homens, de mulheres, de jovens, de pessoas que estão nos ouvindo ao vivo agora pelo rádio, e alguns certamente estarão me ouvindo essa mesma ministração no nosso canal no YouTube. Ou seja, Deus agindo, e Deus quer te dar sabedoria. Aproveitando aqui, não vou falar nomes aqui de novo, mas a ouvinte que pediu oração para as filhas, né? Que pelo que consta são jovens, solteiras, e ela está orando para que Deus prepare a pessoa certa. Então, primeira dica para quem é solteiro, solteira e está afim de constituir uma família. Se você professa a fé em Jesus, busque se aliar a pessoas da mesma fé. Isso também tem a ver com sabedoria. Não é porque você não acha alguém, com todo respeito a todo mundo, você vai já pegar o primeiro da esquina, esse é o escolhido. Não sei. É você que vai decidir. Essa área da emoção, essa área do sentimental, ela é muito importante. Então, muito cuidado. É o mês da sabedoria, então não fique na onda, porque o inimigo ele é astuto. De repente chega alguém aí e ora por você e fala em nome de Deus que Deus vai te dar um varão e dá até o endereço do camarada. Cuidado com esse negócio. Deus não trabalha muito em cima disso. Às vezes é de Deus e às vezes uma cilada do inimigo. Então fique com a palavra. Fique com a palavra. Sabe? Muito importante isso aqui. Eu no meu caso, por exemplo, quando eu era jovem, solteiro, eu já servia a Deus, então eu orava, falava, Senhor, eu quero uma pessoa que realmente sirva o mesmo Deus que eu. Que é mais fácil daí. Não que não vai ter problema, mas é bem mais fácil de resolver daí. Porque os dois estão no mesmo foco, né? Então, eu lembro que quando eu conheci a Eva, né? Eu lembro quando eu a vi assim, na cabeça já veio. Eu já falei com Deus, em pensamento. Falei, Deus, o Senhor viu que que o meu coração bateu, gostei dessa menina aí, Senhor. Ainda disse para Deus, espero que ela também sirva o mesmo Jesus que eu sirvo. E dito e feito. E ela servia e deu o negócio. Você está entendendo? Então, eu já usei a sabedoria. Então eu tive essa prudência, né? Com todo respeito a todo mundo, mas eu queria o quê? Eu queria ter menos problema possível. Você está entendendo? Então isso é sabedoria, é você. E eu quero concluir, porque esse mês vai ser muito, a gente vai falar muito sobre isso aqui, a gente vai falar muita coisa. Eu não vou seguir necessariamente a sequência do capítulo em si, mas conforme o Espírito Santo vai nos orientando aqui, nós vamos fazer isso. Mas olha só, preste atenção. Eu vou repetir para a gente orar. A verdadeira sabedoria espiritual é a capacidade de resolver os problemas da vida ativando os princípios e as promessas contidas na palavra de Deus. Então veja a área que você está atuando. Casamento, educação de filhos ou criação de filhos, namoro, negócios, trabalho, em todas as áreas. Deus está incluído ali. Você está buscando a orientação espiritual de Deus, o que Deus quer para você? Porque Deus, nós acreditamos no livre-arbítrio. Deus dá as opções. Você quer ir para cá ou para lá? Você quer Deus ou você quer o outro? Você quer isso ou você quer aquilo? Você quer andar na verdade ou andar na mentira? Você quer ter um bom caráter ou um mau caráter? São as escolhas. Eu faço as escolhas. Eu escolho, você escolhe, você decide. Mas quem tem a sabedoria de Deus sempre vai fazer boas escolhas. Pastor, a gente não erra? Claro que erra. Todos nós erramos, às vezes, se equivocamos. Não estou dizendo que com isso a gente vai fazer tudo certinho. A gente aprende até com os próprios erros. O que não pode é ficar brincando com coisas perigosas, né? É perigoso, né? Só que vive errando e sempre errando, pecando. Aí pecado é outra coisa. Nem todo erro é um pecado. Mas tem pecado que a pessoa fica brincando e uma hora, como diz, a casa cai, né? Então tem que tomar cuidado. Mas, gente, eu quero orar. A conversa está muito boa. Mas que você aproveite aí o final de semana para você ler provérbios, leia, releia. Se você tem bíblias de estudo, se você tem bíblias que tem comentários, leia esses comentários, pode ajudar você
A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Então, a conclusão é o seguinte. Vou usar aqui o texto de Provérbios 2, verso 6. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Então peça a Deus que Ele vai te dar essa sabedoria. Querido Deus e Pai, eu quero te agradecer por estar encerrando a programação da semana, mas hoje, dia 2 de julho, estamos no segundo dia e estamos justamente, Pai, divulgando, não só aqui pelo rádio, mas todas as ferramentas de internet que nós temos. Tu sabes, eu estou divulgando há tempo já esse projeto e sempre levando a palavra, querendo que o povo cresça, desenvolva a sua espiritualidade, prospere na sua comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Deus da sabedoria, derrama uma unção especial sobre todos que receberam com alegria esta palavra, aceitaram, entenderam, compreenderam, que eles coloquem em prática, Senhor. Abençoa os casais, restaura a vida matrimonial, conjugal, restaura esta família, o relacionamento entre pais e filhos, filhos e pais, restaura a saúde física, a saúde mental, emocional dos nossos ouvintes e nos livra, Pai, de todo mal. Cubra com o teu sangue, Jesus, cada ouvinte, cada um que nos recebe com alegria na sua casa, no seu ambiente familiar ou no seu trabalho, esse que me ouve em qualquer parte do planeta Terra, onde está chegando este momento de fé, chega ali o agir de Deus para a salvação, para a libertação, para a cura divina, para a restauração e, acima de tudo, Pai, perdoa os nossos pecados. Escreva, Jesus, o nome desta pessoa que hoje ela está tendo essa sabedoria, o Espírito Santo falou com ela e ela está recebendo agora Jesus Cristo, o autor da vida, Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Escreva o nome dela no livro da vida, Pai. Perdoa os seus pecados, renove as suas forças, Pai. E depositamos neste altar da intercessão todos os ouvintes, todos os intercessores e intercessoras, todos os apoiadores desse projeto, que oram, que intercedem e que realmente também têm contribuído. A sua oferta de fé, o seu tijolinho da fé, sua semente de fé tem sido um agente de Deus. Abençoa, prospera, que ainda hoje uma provisão sobrenatural venha, Pai, nesta casa, nesta família, Senhor. Repreendemos esse espírito de enfermidade, repreendemos também esse espírito da morte que está tentando rondar esta casa, em o nome de Jesus de Nazaré. Espírito da morte, espírito do mal, nós te expulsamos agora, em o nome de Jesus de Nazaré. Pai, abençoa esta água que eu separei, e milhares separaram com fé, meu Deus. Abençoa aquele que separou num copo, numa garrafinha, numa jarrinha de água, ou até mesmo num galão de água, como o ouvinte disse. Abençoa, nós pedimos a bênção, para que esta água se torne um remédio espiritual. Vidas curadas, vidas libertas, vidas felizes e abençoadas, pelo poder do nome de Jesus e pela comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abençoa a família querida, Pai. Abençoa Curitiba, o Paraná, o Brasil e o mundo, onde chega essa prece. Chega ali o agir de Deus. Abençoa a Rádio Marumbi, os proprietários, funcionários, colaboradores, que a tua graça repouse sobre nós e sobre o projeto Agindo Deus, quem impedirá, em o nome de Jesus. Amém. Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Milhares de pessoas têm sido abençoadas através do programa Agindo Deus, quem impedirá? E hoje é o dia do seu milagre. Eu queria saber o que é fé. Gente querida, aquele abraço, ótimo final de semana e até segunda, permitindo Deus. Porque a fé é um dom de Deus. O choro pode durar uma noite. Agindo Deus, quem impedirá? Você ouviu Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, estaremos sempre neste horário abençoando a sua vida.